O caso entre Santa Cruz, Vila Nova e João Pedro ganhou novos ares nos últimos dias. O presidente do Vila disse que o Santa Cruz está devendo parcelas da compra do meio-campista João Pedro, que nem ficará no clube na próxima temporada, né? Será emprestado. E aí vem um problema. Muita gente está temendo uma suposta punição da CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Acham que o Santa Cruz vai ficar sem inscrever jogadores no Campeonato Pernambucano. E eu vou dizer para vocês, calma que não é bem assim. Tem muita gente falando e não conhece o processo de bloqueio na questão do bid da CBF, né? Um clube ele não é proibido imediatamente de inscrever jogadores simplesmente porque o outro clube denunciou na CNRD. Então vamos ter calma antes de afirmar esse tipo de parada. Tem muita gente falando que a SAF é caloteira e tal, mesmo sem saber de nada, né? Eu acho que isso é lamentável, alguns torcedores do Santa Cruz caírem nessa jogada aí falsa, aí nessa histeria danada. Então vamos explicar o que é a CNRD antes de você ficar tremendo aí de medo que o Santa Cruz vai ficar sem inscrever jogadores. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar teu like e também deixar o teu comentário para fortalecer esse vídeo, beleza? Vamos lá dar uma explicada do que é a CNRD. A Câmara Nacional de Resolução de Disputa geralmente é usada para mediar conflitos entre clubes, jogadores e tal. Então eles usam esse tribunal que é muito mais rápido do que a justiça comum. Mas calma, o Santa Cruz não vai ficar sem inscrever jogadores. Fiquem tranquilos, pelo menos não imediatamente. Como é um processo, tá? O processo de denúncia, ele começa assim. O clube é prejudicado, vai à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e oferece uma denúncia. E assim, o clube não é punido imediatamente. Primeiro haverá e abrirá um processo contra o clube acusado. O clube acusado será notificado para apresentar provas em sua defesa. Então, existe um prazo para que esse clube seja notificado e apresente suas próprias provas. O clube ele não é punido imediatamente, tá? Então, a gente vai trazer mais detalhes para vocês. Bom, depois disso, vai haver um julgamento onde o clube pode ou não ser punido, mas só se ele for condenado. Então, o Santa Cruz só será punido, é, perdendo a possibilidade de inscrever jogadores se ele for condenado. Lembrando, não é uma punição imediata. Não basta apenas o Vila Nova oferecer uma denúncia. A CNRD não age assim. Vamos lembrar que o Santa Cruz também tem processos na CNRD. E nem por isso tem clubes sendo bloqueados aí de inscrever jogadores. Por exemplo, o Vila Nova não, o Vitória tem uma dívida com o Santa Cruz no valor de R$ 1 milhão, referente ao zagueiro João Vitor. Essa compra já aconteceu há mais de 5 anos, tá? E o Santa Cruz entrou recentemente não, mas eu acho que uns 6 ou 7 meses. E o resultado ainda não aconteceu. E o Vitória só pagou uma parcela, tá? Então vamos ver aí que esse prazo ele pode, não será assim tão rápido, tá? Qual é o prazo mais comum que essas resoluções, né, que essas sentenças acontecem? Entre 3 e 6 meses. Dependendo do quê? Dependendo da quantidade de processos que a CNRD julga, dependendo do volume de provas que o acusado e a parte contrária elas promovem para o tribunal. E não é uma coisa imediata. E vamos supor que Santa Cruz seja condenado, tá? O clube ele não deixa de inscrever jogadores imediatamente. A CNRD vai colocar um prazo de 10 dias, basicamente, para o Santa Cruz pagar essa dívida de forma voluntária. Caso o Santa Cruz não pague, aí o que acontece? Aí a CNRD comunica a CBF para fazer a proibição que o Santa Cruz, por exemplo, pare de inscrever jogadores, seja proibido. Então, lembrando aqui, um prazo de 3 a 6 meses. O presidente do Vila Nova, ele não entrou na CNRD ainda. Então, se a gente for usar um prazo muito baixo, tá, de 3 meses, lá para o final de janeiro. Lá para o final de janeiro, todos os jogadores, basicamente, eles vão estar aptos para o Campeonato Pernambucano. Começa ali no início de janeiro, lá na segunda quinzena no máximo. Então, minha gente, vamos ter cuidado, vamos ter calma, tá? Outra coisa, por exemplo, vamos supor que o Vila Nova ele entre na CNRD e o Santa Cruz pague algumas parcelas, volte a estar em dia. Simplesmente o caso vai ser arquivado. Tipo, o Vila Nova só perdeu tempo. Então não vale a pena para o Vila Nova entrar nesse exato momento com esse processo, porque você pode pagar as parcelas que estão em atraso e simplesmente apresentar como prova e o processo vai ser arquivado e aí o Vila Nova vai perder tempo, sabe? Não é assim tão imediato, tá? Então vamos ficar tranquilo, vamos ficar calmo. Tem muita gente aí fazendo vídeo sobre
a SAF é caloteira, a SAF é isso, a SAF é aquilo, os diretores, né, do Santa Cruz precisam tomar alguma providência, o pessoal falando, né, mas a verdade é a seguinte: esse processo, se acontecer, o bloqueio não ocorre imediatamente, tá? Bom, mas é isso. Eu acho que eu pude apresentar a vocês alguns dados importantes sobre esse aspecto. Não é tão simples, tá? Santa Cruz vai ter direito de se defender. E só depois do final do julgamento, depois do Santa Cruz ser notificado da sentença e ter o prazo para pagar e não pagar, é que vai ter esse bloqueio. Então, o que, é que eu vou fazer para vocês? Eu vou pedir para vocês uma coisa. Compartilhe esse vídeo, tá? Com seus amigos, com seus conhecidos, que muita gente não sabe o que é a CNRD. Então, nem também dos seus prazos, tá? Então, não é assim, estralou o dedo, o Santa Cruz vai ter os seus contratos proibido de registrar jogadores, né? Não é assim. O Santa Cruz, ele vai ter direito à defesa. Muito obrigado a todos, valeu, fui.